E aí, quem já foi muito abençoado hoje? Glória a Deus. Então, olha aí para o seu irmão e aí fala: eu já fui muito abençoado. E você? E isso é só o começo, amém? Glória a Deus. Então, agora a gente está começando o nosso segundo bloco da conferência. E é sobre alcançando os de fora na prática de forma intencional. E aí eu intitulei essa palavra, né? Deus vem falando muito comigo já há algum tempo sobre ela. Então eu já tinha escrito já há algum tempo. E eu intitulei ela como Depender do Pai, a melhor estratégia de evangelismo. E eu pedi para eles escreverem, porque é um pouquinho longo, e ele fala muito, Deus falou muito ao meu coração sobre isso. Né? Porque quando a gente fala de evangelismo, a gente pensa em muitas coisas. A gente pensa sobre versículos decorados, a gente pensa sobre vários macetes, estratégias, dinâmicas, várias coisas que a gente pode utilizar para evangelizar, e tudo isso é muito positivo, isso nos ajuda muito. Mas o que eu venho aprendendo ao longo da minha trajetória aí cristã é que depender de Deus é a melhor estratégia para a gente evangelizar as pessoas. E Deus, ele é o criador de tudo, né? O criador de todo o universo. Então, ele com certeza tem a melhor estratégia e a estratégia mais criativa para se revelar através de nós, através da minha e da sua vida para cada pessoa. Então, basta a gente buscar dele, estarmos atentos à voz do Espírito Santo dentro de nós. Lá em João 16:13 diz o seguinte: quando, porém, o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Então, o próprio Jesus fala isso, né? Que o Espírito da verdade vai nos guiar. E o Espírito Santo já tem nos guiado. Então, muitas pessoas também perguntam, né? Como saber se essa voz, né, aquilo que tem nos falado conosco é a voz de Deus? Então, muitas vezes, a gente ouve algo, vá falar com alguém, ou faça alguma coisa, e as pessoas ficam, mas será que é a voz de Deus mesmo? E como saber? Né? E esse reconhecimento só vem através da intimidade. Então, é como um amigo. Quando a gente liga muito para um amigo, ou manda muitas mensagens para um amigo, a gente sabe quando é aquele amigo que está falando. Seja através de mensagens de texto, ou seja através de uma ligação, a gente sabe se é aquela pessoa do outro lado da linha. Então, a mesma coisa com Deus. Uma vez por semana não é o suficiente. Para a gente reconhecer a voz de Deus, a gente precisa ter um relacionamento constante e profundo com Deus. Então, quando a gente escolhe depender de Deus, ele nos capacita. Por mais que a gente se sinta incapaz, ele vai enxergar aquilo que a gente pode ser nele. Então, por mais que a gente se sinta insuficiente, Deus enxerga aquilo que nós podemos ser e nos capacita. Lá em 2 Coríntios 3, do 5 ao 6, fala o seguinte: não que sejamos capazes, por nós mesmos, de reivindicar alguma coisa como nossa. A nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não de letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, aqui Paulo está falando que a nossa capacidade não é nossa, mas vem de Deus. E aí, eu vou falar ao longo desse momento que a gente vai ter aqui, de algumas experiências que eu vivi né, ao longo da minha curta jornada, gente, porque eu sou muito nova. E aí, algum tempo atrás, alguns anos atrás, eu tive numa escola de missões no período da faculdade, né, era uma escola de missões no período de férias. E aí lá a gente tinha várias missões durante os dias, né? Todo dia a gente acordava, tinha tarefas, e todos os dias tinham missões a serem realizadas. E naquele dia a gente ia sair para cumprir a missão daquele dia. E essas missões eram em grupo. Então, a gente, né, já estava ali dividido em grupo, já tinha a nossa missão definida, e toda vez, antes de sair, a gente orava. Então, reunimos ali com o nosso grupo, antes de sair, para orar e pedir alguma direção de Deus. Então, às vezes, Deus dava uma palavra de sabedoria, conhecimento, alguma coisa a mais ali para a gente fazer.
E naquele dia, eu estava ali com o meu trio, e Deus realmente nos deu uma palavra, né? Algo diferente ali para a gente fazer, para mim e para outras pessoas. Então, Deus me deu uma visão de um rapaz de blusa vermelha e mochila. E deu também para as outras pessoas ali outras coisas que elas tinham que fazer. A gente saiu. E aí fomos cumprindo as missões, as visões, as palavras, fomos fazendo tudo. Só faltava o meu. E a gente estava ali naquele momento, já voltando para a igreja, e nada de eu encontrar esse moço. Já estava quase ali, chegando na igreja, e a gente via gente de blusa rosa, gente de blusa roxa, gente de blusa de todas as cores, e nada desse menino de blusa vermelha e mochila. E, quando a gente já estava ali na calçada da igreja, bem próximo já mesmo, de repente, ele vem assim na minha direção, um menino de blusa vermelha, mochila, do jeitinho que eu tinha visto, vindo mesmo na minha direção, assim. E ali já estava todo mundo naquela missão de encontrar esse menino, porque já estava no final, só faltava eu. E aí, quando a gente viu, todo mundo, ai, glória a Deus, encontramos, é ele. Só que quando eu vi ele, né, primeiro deu aquela alegria, encontramos. Só que depois eu falei, e agora? Encontrei, mas o que é para eu falar? Eu estava tão focada em encontrar ele, em ver ele, em achar aquela pessoa, que eu não pensei o que era para eu falar para ele. Eu não perguntei para Deus, Deus, me fala o que é para eu falar. Então, eu falei, e agora, Deus? O que eu vou falar para esse menino? Só que, assim, ele já estava ali. Falei, eu vou ter que falar alguma coisa. Eu estou procurando por ele o dia inteiro, a tarde inteira. Vou ter que falar alguma coisa para esse menino. E aí eu falei, não, vou ter que falar, nem que seja um Jesus te ama, um Deus te abençoe, alguma coisa, eu vou ter que falar, não posso deixar ele embora aqui. E aí, naqueles poucos momentos que até ele chegar até mim, porque eu literalmente congelei ali quando eu vi ele, falei, sei lá, vou ter que falar a verdade ali, ter que falar a verdade. Aí, quando ele chegou, eu me apresentei, né, perguntei se eu podia falar com ele, perguntei o nome dele, e falei a verdade. Falei, olha, a gente está numa escola de missões, a gente, antes de sair, ora, e Deus me mostrou você e falou que eu ia te encontrar e que eu tinha que orar por você. Eu posso orar? E ali ele já ficou muito emocionado, porque ele falou que ele era da igreja e ele tinha se afastado dos caminhos do Senhor, e ele estava querendo voltar, porém ele tinha muita vergonha de retornar para os caminhos do Senhor. Ele sentia muita culpa. Então, aí ali eu já falei, então já entendi tudo. Né? Deus está te procurando, assim como eu te procurei. Aí já foi, já desenrolamos tudo, oramos, ele chorou, a gente mostrou onde era a igreja, e aí foi aquela bênção. Né? Então, às vezes, a gente não vai entender de cara o que precisa ser feito. Mas, quando a gente depende do Senhor, Deus fala para a gente o que precisa ser feito, o que né, que a gente precisa fazer ali. Então, quando eu vi ele, eu falei, e agora? Não sei o que é para fazer. Mas ali, com o meu passo ali de coragem, né, no final, tudo estava esclarecido, e eu sabia o que precisava ser falado para ele, e pude orar por ele, né, e Deus, com certeza, estava procurando por ele. Deus queria falar aquilo, eu estou procurando por você. Né? Então, foi uma bênção. E isso me ensinou a realmente depender de Deus, que Deus tinha realmente, ele agia, né, quando a gente entrava nessa dependência. Então, ensinou algo para mim, e, com certeza, ensinou algo para ele. E, recentemente, eu tive a oportunidade de aplicar essa questão de novo, né, ao longo da minha vida, muitas vezes, mas, recentemente, eu estou liderando, né, o Ministério de Ação Social aqui da igreja, e a gente começou uma ação no Lar Batista, que é com crianças e adolescentes que estão em situação, né, sob a tutela do Estado. E, quando a gente começou esse projeto, eu já comecei a pesquisar, obviamente orar, mas pesquisar e tentar me preparar para isso. E eu queria muito que alguém viesse palestrar, né, para preparar as pessoas do ministério, preparar a gente para estar com essas crianças. E toda vez que a gente tentava marcar, não dava certo. Algo acontecia. Dava um desencontro de datas, um desencontro de horário, um desencontro de agenda, não dava certo. E aí eu falei, Deus, mas
tudo já deu certo em relação ao Lar Batista, o presbitério já aprovou, o lar já aprovou, a gente já tem todas as aprovações, o que está acontecendo? Por que isso aqui não está dando certo? E aí Deus falou para mim, quem vai capacitar vocês sou eu. Eu vou estar na frente, porque não é pela sua força, não é pela força de vocês, mas é o meu agir. E ali eu parei de tentar, né, fazer as coisas da minha forma e passei a orar e falar, Deus, então nos capacita. E desde aquele dia, a gente já começou, desde março, essa ação lá no Lar Batista, e a gente tem visto o agir de Deus desde o primeiro momento. Não tem faltado nada financeiramente, não tem faltado a presença de Deus, não tem faltado voluntários. O Senhor tem se manifestado nas nossas vidas e tem se manifestado na vida daquelas crianças e adolescentes. A gente tem realmente, assim, não porque a gente saiba algo, porque a gente seja algo, mas porque o Espírito Santo está em nós e a gente tem buscado a presença do Espírito Santo e a gente tem conseguido ir lá todos os sábados, todos os meses, e levar uma palavra, e levar um lanche, e brincar com elas, e a gente consegue orar por elas e alcançar o coração delas, e elas abrem os corações ali e a gente consegue orar por elas. Então, é realmente a ação do Espírito Santo através das nossas vidas. E isso não significa que a gente não tenha medo, que a gente não tenha insegurança, mas eu creio que a coragem é, mesmo com medo, a gente acreditar que Deus vai nos suprir e que Deus vai nos dar aquilo que é necessário para a gente fazer a obra de Deus. Em 2 Timóteo 1,7 diz, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Nós temos o Espírito de Deus e ele nos enche desse poder. E depender de Deus, né, não é só ter essa confiança e a certeza de que Ele nos capacita, nos supre e que nele nós temos tudo o que precisamos. Certamente é tudo isso, mas depender dele também é fazer a sua vontade acima da nossa. Então, lá em Gálatas 2:20, fala o seguinte, estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E Filipenses 1:21 diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, Paulo aqui está falando sobre não ser mais ele que vive, mas Cristo viver através da nossa vida. E talvez esse seja o ponto mais desafiador, mas também o mais lindo e recompensador. E aí eu vou contar uma outra história também. Só um minutinho. Essa mais recente, que recentemente a gente foi na conferência da Paz, na Paz Conference. E foi a primeira vez que eu fui numa conferência e eu não estava muito bem, estava doente, lá também estava muito frio. E aí, no segundo dia, eu já cheguei lá no salão falando para Deus, Deus, hoje eu não estou muito bem. Então, eu vou ficar aqui quietinha, vou ficar aqui no meu lugarzinho, né, vou tentar absorver aqui o máximo das palavras, mas vou ficar aqui no meu cantinho. E aí, na primeira ministração, no primeiro momento ali de louvor, que foi o Gabriel Guedes que conduziu, eles já falaram, vem aqui para frente, não sei o quê. Mas eu falei, Deus, a gente já combinou, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui, porque o Senhor sabe que eu não estou bem e tudo mais, né? Então, já fiz aquela conversa lá com Deus. E aí, Deus falou para mim, mas eu queria que você viesse, que você viesse aqui. E aí eu falei, mas Deus, o Senhor sabe que eu não estou bem, meu corpo está doendo, estou com dor de cabeça, estou sem voz. Como que eu vou lá na frente? Tem um monte de gente aqui na fileira para passar. E, né, fazendo aquela barganha com Deus. E aí começou o louvor e tudo, e eu lá naquela, falando com Deus e tal. E aí, mas toda vez que Deus fala, não tem como a gente resistir, né? E aí eu acabei indo lá. Na frente foi uma bênção, né? Eu fui muito ministrada, recebi muito de Deus. Isso é muito incrível, né? Não tem nada a ver, acho que é o que eu estou falando, mas quando a gente obedece, a obediência ao Senhor nunca é para
abençoar Deus. É sempre para abençoar a gente. Às vezes a gente fica com umas besteiras, né, gente? E ali, enfim, eu fui muito abençoada, né? E voltei assim cheia de energia, cheia de força e falei: "Nossa, Deus, muito obrigada", né? Chorei muito, obviamente. Aí, no final, tiveram todas as ministrações e tudo mais, e no final teve outro momento de louvor. E naquele momento nem precisaram pedir, eu já estava lá na frente, saí correndo, cheguei lá na frente, aí todo mundo estava lá, cheio de energia, louvando. A hora que eu fechei os olhos, já me veio uma palavra, uma visão, uma palavra, e aí eu já sabia que não era para mim, né? Raramente Deus dá assim uma visão, algo assim que seja para mim. Em geral é para eu entregar para alguém. E aí eu já falei: Deus, já fala para quem que é aqui, né? Já comecei a olhar meio assim em volta, e aí eu vi uma moça no chão, jogada no chão, se balançando, chorando. Gente, eu posso falar porque eu faço essas coisas também, tá? Então eu posso falar com propriedade. E aí eu falei: "Ixi, como é que eu vou chegar lá?" Tinha um monte de gente em volta dela. E eu falei: "Oh, meu Deus, mas vamos lá, vou conseguir." Então eu falei: "A hora que der um espaço, já vou me jogar também, que aí eu chego nela e vou conseguir falar." E aí eu peguei e fui lá. A hora que abri um espacinho, assim, que alguém deu uma mexidinha para o lado, eu já me joguei ali do lado dela e dei a palavra, perguntei, né, se eu podia orar por ela, entreguei a palavra para ela, orei por ela, ela chorou mais ainda, eu chorei também, foi uma bênção. Então, quando a gente obedece, né, quando a gente depende de Deus, não só a gente é abençoado, como eu fui no primeiro momento, mas as pessoas que estão ao nosso redor conseguem ser abençoadas também. Quando eu estava escrevendo isso, eu lembrei muito de Abraão. Eu não anotei aqui os versículos, mas Abraão foi um homem que foi considerado pai da fé. Ele também é descrito como amigo de Deus. E na Bíblia, ele foi chamado para sair da sua terra, largar a sua parentela, né? Então, e ele obedeceu. E quem foi abençoado por conta disso? Ele foi, claro, ele teve muitas promessas, Deus cumpriu as promessas dele, porque ele foi pai de multidões, né? Ele teve um filho ali, depois de mais velho, com a sua mulher Sara. E Sara, ela não cria que podia ter esse filho, por ser mais velha. Né? Ela chegou a duvidar, porém, por causa da fé de Abraão, ela foi abençoada. Ló, que era sobrinho dele, também foi abençoado. Então, muitas vezes, quando a gente tem essa dependência de Deus, essa obediência, as pessoas ao nosso redor também são abençoadas. E, para terminar, que eu acho que eu já extrapolei o meu tempo aqui, eu venho pensando muito, na verdade, sobre o avivamento. Antigamente, nós íamos nas conferências e tudo mais, e a gente ouvia falar muito sobre avivamento. Né? Os palestrantes, os ministros, falavam sobre o avivamento o tempo inteiro. E, hoje em dia, a gente vai nas conferências, ouve ministrações online e tudo mais, e eu não ouço tanto falar sobre isso, sobre avivamento, apesar de que ontem a gente teve um culto de mulheres poderoso e a nossa pastora pregou totalmente sobre o avivamento. Então, se considere privilegiado, porque você está numa igreja e que valoriza muito a presença de Deus e do Espírito Santo. Então, mas eu fico pensando, por que será? Será que essa onda de avivamento que era tanto falada já passou? Será que acabou o avivamento? Será que não existe mais esse avivamento que era tão esperado, que era tão falado? Não, gente. O que acontece é que, o que eu penso, né? O avivamento, essa presença forte do Espírito Santo, ela exige renúncia, ela exige uma entrega. E ela exige uma intimidade, um secreto com Deus. Né? E hoje as pessoas estão tão interessadas em falar sobre o amor, sobre a graça, sobre a bondade de Deus. E não que ele não tenha essas coisas para entregar para a gente, ele tem. Ele tem. Jesus, ele morreu por nós, o próprio Filho de Deus morreu por nós, não tem um amor maior que esse. Porém, o Evangelho também fala sobre a cruz de Cristo, sobre o seu sacrifício. E nós, como participantes de tudo isso, também temos que participar
do sacrifício, da renúncia, da entrega por amor a Deus, né? Então, e eu creio que aqui agora a gente está falando com uma igreja, né, com um povo e uma geração que não se acovarda diante disso. E que, da mesma forma que a gente foi amado por Deus, e justamente porque a gente foi amado por Deus, a gente vai escolher amar. Amar a Deus, amar as pessoas, amar a ponto de dar a nossa vida, se for necessário. E viver intencionalmente, dependendo de Deus, para que a gente possa ganhar e cuidar muito bem de muitas pessoas. Lá em 1 Coríntios 9, 19 ao 23, fala o seguinte: porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível de pessoas. Para os judeus, tornei-me judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me alguém como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesma não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, a fim de ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, a fim de, por algum meio, salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Então, que em nome de Jesus nós possamos fazer isso, ser tudo para com todos, para salvar alguns. Que a gente não dê valor à nossa própria vida, nem a nada nesse mundo, mas que a gente possa dar valor às vidas, que a gente possa se sacrificar para resgatar as pessoas, que a gente entenda que isso é o mais importante, que a gente leve uma vida intencional em Cristo, para realmente salvar as pessoas, em nome de Jesus. Deus abençoe, gente.